dia, família DNA Cast. Mais uma segunda, Duda, mais uma semana iniciando. Hoje, dia 22 de agosto, 7 horas da manhã. Mais uma semana e a gente estava sendo cobrado, viu, Ronaldo, por ter deixado de falar do que a gente vinha falando e o que a gente vai abordar hoje. Muitas mensagens nas redes sociais cobrando a gente: cadê Salomão? Cadê Salomão? Cadê Salomão? Com certeza, vamos continuar, né? Esse propósito de esmiuçar esse livro de sabedoria. Salomão, o homem mais rico que existiu. Hoje na parte 2 do segundo capítulo, né? Que o segundo capítulo foi tão rico de informações que a gente teve que dividir ele. Segundo capítulo falando de diligência, né? Que é um contexto muito importante e que às vezes as pessoas pedem diligência em suas orações, Ronaldo, e não sabem muito o que é diligência, né? Não adianta a gente ter sabedoria e conhecimento e não ser diligente, né? É uma pessoa que tem muito direcionamento no que ele recebe de sabedoria e conhecimento. Esse livro, esse capítulo, Salomão ensina, na primeira parte que a gente falou do capítulo aqui, todos os benefícios que a pessoa terá sendo diligente, né? Mas ele deixa claro também no início do livro, do capítulo, que existem duas formas de você buscar os seus objetivos. Ou você querendo conquistar, ou você com medo de perder. Então ele mostrou tudo que você pode conquistar, e a gente já falou isso aqui no episódio passado, sobre o livro. E agora a gente vai falar um pouco sobre o que você vai perder você não sendo diligente. A gente abordou essa primeira parte desse capítulo. Esse capítulo é tão enriquecedor, né, Ronaldo, que a gente dividiu ele em duas partes, né? A primeira parte de ser uma pessoa diligente, o que é que leva a ser uma pessoa diligente, e que se você não for diligente, qual é a consequência disso? É bem interessante esse aspecto de Salomão, porque traz vários direcionamentos, não especificamente num único contexto, mas a gente ser diligente, deixando de ser diligente, pode ter várias consequências. Mas ser diligente é persistir com inteligência, né? E você que tem ouvido a gente semanalmente, no caso, não deixa lá de se inscrever na nossa página do YouTube, no nosso canal do Spotify, na nossa página do Instagram. Ativa todos os sininhos, tá? Porque toda segunda-feira, às 7 da manhã, a gente vai trazer muito conteúdo que vai enriquecer a sua semana. Exatamente. Segue a gente, ativa o sininho, compartilha, galera. Chega lá agora no YouTube. Quem for ouvir a gente pelo YouTube, né? Agora no nosso Spotify também dá pra ver os vídeos, né? Nosso antepenúltimo episódio, os vídeos já começaram a aparecer no Spotify também. Compartilha aí com 3 amigos. Você quer ajudar alguns amigos seus? Compartilha conteúdo de qualidade, que a gente tá aqui trazendo conteúdo de qualidade. Duda, em falar episódios anteriores, caramba, aquele episódio do Ícaro, até hoje a gente recebe mensagens incríveis aí, hein? Foi uma história de fé e de superação, que incrível aquela história, hein? Aquele episódio a gente teve mais de 10 mil visualizações, né? Só naquele Rios lá que a gente postou, a gente teve mais de 10 mil visualizações. Isso tudo de forma orgânica, a galera tá gostando mesmo dessa. Exatamente, a galera tá gostando. Né? A gente bateu quase 100 compartilhamentos, né? Só especificamente daquele Rios ali. Ícaro, pra você que nos ouve aí, eu sei que você não perde um episódio, um abraço. Grande abraço, né? Foi marcante o episódio dele. Então aqui vamos começar, Duda, que as consequências de não ser diligente. E o livro fala que existem duas motivações, foi como eu falei, na vida, né? As maiores motivações são o desejo de ganhar e o medo de perder. Isso é bem profundo, viu, Ronaldo? Tem um contexto muito importante. Quando a gente almeja alguma coisa e a gente conquista, né? A gente fala isso em vários episódios. No episódio anterior você abordou isso aqui. A gente traz aquela árvore da vida, né? E quando a gente deixa um sonho para trás, aquilo ali traz um contexto entristecedor para o nosso coração. E o que faz a gente deixar de alcançar alguma coisa, muitas das vezes é o medo que limita a gente a almejar alguma coisa que a gente sempre desejou ali para nossa vida. Seja ela financeira, seja ela profissional, seja ela em busca de algum objetivo, de algum sonho. Então acho que isso limita muito, né, o medo. Verdade. A gente falou no episódio anterior sobre 7 recompensas que Salomão dá quando você segue os princípios e você se torna diligente. E aqui a gente vai falar algumas desvantagens, algumas coisas que você não vai ter você não sendo diligente. E a primeira coisa, Duda, que eu queria que você falasse um pouco é sobre você sempre estará em desvantagem.
é uma das coisas que você não aprende quando acontece quando você não segue os princípios, não segue a Rapaz, sabedoria. isso é muito importante porque na Bíblia fala muito sobre isso, né? A gente colhe o que a gente planta e a gente tem que plantar com as duas mãos e semear apenas com uma, porque aquela plantação ali possa ser que algumas dê e outras não dê, né? E a gente não ser diligente dentro desse contexto aí que você citou, eu acho que isso é muito, não sei se muito enriquecedor seria a palavra, mas é algo que vai direcionar melhor a gente, né? Essa relação. Tem algumas coisas que eu talvez faça relação também em outros contextos, mas eu acho que aqui dentro também tem muito a ver com a procrastinação, né? O cara que não é diligente, de certa forma, ele procrastina muito. E ele acaba desperdiçando o tempo com tanta coisa que ele não aproveita o tempo útil que ele tem para estudar as coisas, os projetos que ele está se envolvendo, conhecer mais a respeito da situação que ele está se engajando. Talvez isso também faça uma diferença grande, né? Em não ser diligente, né? Ronaldo, você pode ter fé, pode não ter fé, mas o que você plantar você vai colher. Então, se você for um indivíduo que procrastina muito, né? Não ser um indivíduo que, que não seja procrastinador, você vai colher a procrastinação, né? Se você procrastina tudo em sua vida, isso vai ser uma consequência e você vai colher sobre essa relação. Então, foge muito de um indivíduo ter fé ou não, mas o que a gente planta, a gente vai colher. Se a gente plantar procrastinação, a gente vai colher procrastinação e com certeza é algo que não é diligente. Não vai fazer você avançar de algum contexto de maneira geral na sua vida, seja ele em conhecimento, seja ele em sabedoria, seja ele em conquista ou no que for. Acho que é muito importante isso. Bacana. Outra coisa que você não adquire, ou que você se submete a ser, quando você não é diligente, é que a sua vida passa a ser controlada por outras pessoas. E em Provérbios 12:24, a Salomão fala o seguinte: a mão do diligente dominará, e a mão preguiçosa será escrava. Rapaz, isso é perfeito, essa colocação. E parece que é algo muito atual, né? A mão do diligente. A mão do diligente dominará, e a mão preguiçosa será escrava. Provérbios 12:24. Parece que foi escrito ontem, né? Isso aí. O indivíduo diligente, ele tem sabedoria, ele tem habilidades, ele tem competência, mas isso porque o indivíduo plantou. E se ele está plantando isso, é uma consequência dele, de colher, né? E eu acho que o indivíduo com sabedoria e conhecimento, e estando inserindo em alguns ambientes, isso vai favorecer a diligência dele, Ronaldo. E o bacana é que o livro fala aqui que mesmo os que têm o próprio negócio, então não é coisa de você ser o patrão ou não. Porque às vezes você tem um patrão, mas não tem a sabedoria, não tem a diligência, você acaba se submetendo à vontade do mercado, à vontade dos clientes, você acaba não tendo autoridade. Você não demonstra segurança, você não tem firmeza, então você acaba sendo dominada pela mão de outra pessoa que é diligente. Isso é bem legal, Ronaldo. Existe basicamente umas características importantes que acabam cabendo aí dentro desse provérbios. Você tem que ter habilidades pessoais, mas você tem que ter também habilidades de trabalhar em grupos. Então, quando você tem uma habilidade pessoal que a gente chama de junta a habilidade pessoal junto com a habilidade de trabalhar em grupo, a gente gera uma mente mestra, que seria uma pessoa com a mente diligente. Obviamente, se a gente pensar no contexto, eu estou até falando muito sobre isso, né, em algumas lives que eu estou fazendo semanal, dessa relação de ser diligente, mas em outro contexto, é de você ter um poder pessoal, e esse poder pessoal você acaba desenvolvendo através de conhecimento, buscando conhecimento daquilo ali, e pessoas que relacionam com você dentro do mesmo objetivo. Isso geralmente mestra, que é uma pessoa ser diligente, saber direcionar seus objetivos, seus sonhos, o que você busca. É uma relação bem interessante esse contexto. Bacana. Então tem muito a ver com autoridade, né? Muito Com a ver com conhecimento, né? autoridade, muito a ver. Não ser diligente também diz o seguinte, que você terá anseios, mas encontrará pouca satisfação, porque o anseios faz parte da nossa vida, a vontade de conquistar, de ter coisas, de realizar sonhos e tal, mas o cara que não é diligente, ele vai ter muito pouca satisfação. É porque a Bíblia coloca, e algumas passagens da escrita de Salomão,
coloca que o cara diligente, ele se torna um cara muito rico, é, é, que busca riquezas de maneira diligente. E quando a gente fala em riqueza, Ronaldo, não é só dinheiro, não. Muita gente, às vezes, a gente fala que a gente já abordou em alguns aspectos dentro do nosso podcast falando de riquezas, mas riquezas engloba várias coisas, engloba a sua saúde, engloba a sua família, engloba almejar um contexto financeiro também, mas a pessoa diligente, ela tem sabedoria e conhecimento para saber direcionar melhor suas ações. Bacana. Em Provérbios 13:14, Salomão diz que não apenas a alma do diligente fica saciada, mas adverte também que a alma do preguiçoso anseia sem nada conseguir. Tem uma relação aqui, Duda, com aquela coisa de que o terreno do outro é sempre mais verde? Sempre tem isso, né? Sempre tem essa relação. Quem é que não já conquistou alguma coisa e vem ali a pessoa e às vezes coloca pra baixo em algum contexto, né? Um exemplo, às vezes você comprou um carro e a pessoa tá ali, pô, carro novo, não sei o que, mas a cor desse carro é ruim pra vender, né? O campo do vizinho é sempre o gramado ali, sempre mais verde, mas sempre tem algum problema, né? As pessoas pensam isso. Será que as pessoas passam a olhar tanto a vida dos outros, a desejar tanto que os outros conquistaram? Isso a gente está falando de um segmento específico, né? De bens, de conquistas, de vitórias e tal, do próximo, que ele não consegue entender que tudo que ele tem muito valor também, que o que ele conquistou precisou de esforço, precisou de suor, precisou de dedicação, porque ele não é diligente, ele não dá valor ao que é dele, deseja mais do que é o dos outros e vive nessa insatisfação constante. A rede social trouxe muito isso, né, Ronaldo? A rede social, se a gente for parar para analisar, a rede social trouxe um contexto de as pessoas estarem postando muito da sua vida e a grande maioria das pessoas estarem comparando a vida que ela leva com a vida dos outros. E a gente sabe que o que a pessoa posta ali na rede social muitas das vezes não é a vida real. Desculpa. E essa relação de comparação é muito ruim. Por que é muito ruim? Porque acaba você comparando com outra pessoa e não é um parâmetro muito legal. Hoje a gente tem que se comparar com a gente, ser melhor do que a gente ter um objetivo de melhorar como pessoa, de melhorar, seja no contexto familiar, seja no contexto espiritual, seja no contexto de saúde. Então a comparação com pessoas e a rede social e a pandemia trouxe muito isso, porque as pessoas acabaram vivendo muito dentro da rede social. Então, as redes sociais, logicamente que tem suas vantagens, né? Mas acabou trazendo muito esse contexto de comparação. E muitas pessoas hoje vivem em depressão, vivem em angústia, ansiedade por esse motivo de comparação. Muito bom. Aqui fala, dentro desse mesmo tópico, né, que infelizmente a vida dos preguiçosos e indolentes é definida pelo desejo e não pela satisfação. A falta de coragem de conquistar. Muito atual isso, né, velho? Muito atual. Isso é muito atual. A gente tem trazido histórias aqui dentro do nosso podcast, entrevistado pessoas que têm mostrado que através da sabedoria e da diligência tem conquistado coisas incríveis, né? Histórias de gente que a fé curou, gente de história como a gente trouxe a do Guel no passado, que ele se via dentro de um ambiente que não era o mais favorável, ele conseguiu sair daquele ambiente, se transformar e conquistar espaços. Então, essa coisa de se movimentar, de querer conquistar, tem muito a ver dentro dessa coisa da disciplina e dentro desse propósito que a gente fala aqui de você ser diligente, né? O que a gente mentaliza muito, né, Ronaldo? Traz para nossa vida real. Então, muitas das coisas que a gente mentaliza e pensa traz muito para nossa vida real. Então, eu acho que é um contexto. Isso aí é um contexto de há mais de 3.000 anos atrás, né? Aqui Mas fala que Salomão viveu em 974 imagina aí, a.C. imagine. Mas Então, parece exatamente 3.000 anos atrás, né? mais ou menos Seriam isso, né? 96 anos por 4 anos, não são 3.000 anos mais atrás. de 3.000 anos atrás a Bíblia foi escrita, né? E parece que as colocações e as palavras que foram escritas ali são muito atuais. São muito atuais. Parece que as coisas que estão escritas ali, parece que elas acontecem no dia a dia hoje. É impressionante. Então, mas assim, olhando para o lado, trazendo agora, saindo um pouco do livro, para os contextos que a gente vive, dessas palavras serem atuais.
No fundo, não sempre foi sobre emoção e sobre relacionamentos, a todo o contexto, sobre como a gente enxerga o próximo, sobre como a gente se enxerga, como a gente exercita a fé. Não tem sempre uma relação com isso, independente da época, da era? Tem uma relação direta, né, Ronaldo? Se a gente for buscar várias passagens na Bíblia e a gente for correlacionar com o nosso dia a dia de hoje, as passagens na Bíblia, elas sempre correlacionou, teve uma relação entre pessoas, né? Pessoa que estava inserida em um determinado ambiente, ou pessoa que tem uma correlação com outra pessoa, e aquilo ali acabou é, a pessoa almejando, alcançando algum objetivo específico, seja um reinado, ou seja, servir algum rei. Então sempre teve essa relação impregnada dentro do contexto bíblico, e isso traz muito atual hoje, que é como a gente se relaciona com pessoas. Né? A relação que a gente tem com pessoas podem diretamente fazer com que você suba de nível. A gente fala muito sobre isso aqui, né? E a Bíblia traz muito esse aspecto muito atual, mas foi escrita há 3.000 anos atrás e é muito atual hoje. Verdade. É, outra coisa que você que não segue os princípios e que não busca sabedoria. Aqui já fala, sabedoria lhe faltará. Quem cultiva sua terra, sacia-se de pão. Quem persegue o vazio, sacia-se da pobreza. Provérbios 28:19. Como é, Ronaldo, isso aí? Quem cultiva a terra, sacia-se de pão. Ó, Mas quem persegue o vazio, sacia-se da pobreza. Quem cultiva a terra é. Quem o quê? Quem o Quem quê? cultiva a terra, sacia-se de pão. Olá, quem cultiva a terra sacia-se de pão. Então, aquele indivíduo que ele planta, né, ele vai colher. E geralmente a gente vai colher, se a gente plantar laranja, a gente vai colher laranja. Se não vai plantar laranja para colher maçã. Muitas das vezes o que a gente está passando na nossa vida hoje e o que as pessoas estão passando hoje foi o que foi plantado há 6 meses atrás, há um ano atrás. Então tudo que a gente planta a gente vai colher, independente se você tem a fé ou não. Esse contexto é muito atual. É muito atual. E aqui ele é bem amplo, né, Duda? Porque quando ele fala cultiva a terra, de repente que cultiva as relações, cultiva as emoções. Tem Tem uma relação relação também. direta a tudo isso, né? Tem relação também. Como você desenvolve o seu trabalho diligente, se você busca produzir e crescer o seu trabalho ou não, porque eu enxergo aqui, por exemplo, dentro do lado do empreendedorismo, quem cultiva a terra sacia-se do pão. Então, quem cuida do seu negócio, planeja o seu negócio, estrutura o seu negócio, vai colher coisas positivas, né? E quem persegue o vazio, ou seja, quem está esperando a sorte acontecer, vai saciar-se da pobreza. Exatamente. O que a gente vai plantar, a gente vai colher. E você trouxe uma relação muito legal aí. Se a gente cuida do que a gente faz, seja ele no ambiente empreendedor, ou no ambiente familiar, ou no ambiente entre pessoas, isso vai trazer um benefício, né? Então, se você cuida do seu negócio, cuida da sua família, cuida da sua prosperidade, você está plantando de uma maneira que você vai colher de uma maneira sábia e de uma maneira diligente. Se você não cuida e deixa a questão pelo acaso, provavelmente você não vai colher de maneira diligente, né? Outra coisa interessante aqui, que suas riquezas e segurança desaparecerão. A riqueza de procedência vã diminuirá, mas aquele cuja riqueza vem do trabalho haverá crescer. Provérbios 13:11. Eu vejo uma correlação aqui direto, e eu falo muito nas minhas falas aí, nas palestras que eu tenho dado, os treinamentos que eu tenho dado, sobre não existir uma zona de conforto. Eu enxergo aqui como tendo uma relação direta com isso, porque não existe segurança dentro do empreendedorismo, por exemplo. Não existe uma zona de conforto. Quando você para, você se acomoda, você deixa de ser diligente, você deixa de buscar sabedoria, a tendência é que essa riqueza, e mesmo que sendo de procedência, ela vai diminuir. Mas aquele que a riqueza não veio do trabalho, aquele que a riqueza vem do trabalho, você está prosperando com frequência, está buscando com frequência evoluir, ela vai sempre estar crescendo. E hoje isso acontece muito rápido, né, Ronaldo? O avanço tecnológico, a pandemia, vários contextos que aconteceram hoje, se a gente se acomodar, seja ela no empreendedorismo, seja ela na parte familiar, seja ela em suas relações com pessoas, você se acomodar, você vai ficar um pouco para trás. Então, aquele contexto, se você não dá tempo ou atenção para algum determinado contexto da sua vida, consequentemente isso não vai evoluir.
Bacana você citar isso aí, porque a Questão de gente tempo, né? tempo e sobre os aspectos da sua vida, né? Porque a gente fala às vezes de empreendedorismo, fala de saúde, mas tem muito mais coisa envolvida, tem a família, Muito mais, Ronaldo. e você tem que estar com todos esses aspectos de forma equilibrada, né? Para você ter mais equilíbrio também, mais diligência na sua vida, mais prosperidade na sua É vida. muito interessante. A gente tava fazendo reunião ontem, né? Reunião online. A gente ficou mais de 1 hora, até 11 horas da noite, reunindo para saber como a gente ia direcionar alguns aspectos do podcast. Então a gente está pegando parte do nosso tempo, dando atenção para aquilo ali, para consequentemente tirar o que a gente pode melhorar, o que a gente pode trazer de novo para quem está assistindo a gente, para quem está ouvindo a gente. Então a gente está dando tempo. Então, tempo e ouvindo pessoas, né? Eu acho que é um contexto muito importante para sabedoria, para evolução, para diligência, é o aspecto de tempo. Isso que você falou é bacana. Eu quero falar para você que está nos assistindo agora, nos ouvindo. Como o Duda disse, nós temos dado o melhor tempo possível, a se dedicado assim de forma que a gente não tem métricas para citar, e o que a gente espera de você é que, pelo menos, se você está gostando desse conteúdo, compartilhe com as pessoas. A gente precisa engajar esse programa, a gente precisa engajar o podcast com o máximo de pessoas possível. Então, o seu comentário lá na página vai nos fortalecer, vai nos mostrar que a gente está seguindo o caminho correto. A gente recebe muita mensagem no privado, mas seria bacana também essas mensagens aparecerem dentro do próprio perfil do DNA, porque motivaria outras pessoas a comentarem também. Compartilha isso, segue todos os canais, dá o joinha lá, coloca o sininho. Poxa, Ronaldo, o áudio não tá saindo bacana, a gente quer saber como é que você tá entendendo esse projeto. Vai ajudar demais a gente a escalar ainda de forma melhor, né, Duda, todo esse processo. Né? A gente é um bebê, né, Ronaldo? A gente tá caminhando agora pro 14º episódio e a gente já tá atingindo muitas pessoas. Se a gente for juntar todos os nossos rios aí que a gente divulgou até hoje, a gente atingiu mais de 100 mil pessoas fácil. Não, a gente teve nos primeiros meses quase 200 mil visualizações em rios. Então é um número relevante, né? A gente tá um bebê, a gente tá caminhando, mas a gente depende de você que ajude a gente, que compartilhe, que leve. A gente está trazendo informação aqui, pessoal, justamente para a gente evoluir como pessoa, mas também para levar informação relevante para vocês. Outra coisa que pode acontecer, você não sendo diligente, é que seus esforços serão inúteis. Rapaz, Ronaldo, tem uma passagem aqui que eu até destaquei aqui, no Provérbios 21:5, que fala assim, ó: o pensamento do diligente tende à abundância. Então, o indivíduo que pensa diligente, ele tende a ter abundância. E a gente só pensa ser diligente quando a gente tem conhecimento, quando a gente busca conhecimento, né? Não adianta. Eu vou falar um aspecto pessoal meu, mas um exemplo. Eu tenho muito aprendido por ter uma boa relação com você. Às vezes eu sou aquele cara meio que fica tentando um perfeccionismo ali e você sempre vem buscando ali. A gente pode levar isso aqui, a gente pode levar. Então, eu tenho aprendido muito isso. Eu tenho tento buscar a perfeição, a gente trazer coisas novas, trazer coisas relevantes, mas a relação que a gente tem me feito evoluir como pessoa, mas isso mostra a relação das pessoas que são diligentes, né? Não, e a gente ouve da opinião das pessoas, falar essa coisa um pouco contraditória de personalidade assim que o Duda tem, do perfeccionismo, de eu ser um cara mais atirado, de ser mais vendedor, né? Eu me condicionei a viver mais no improviso. Não que eu não tenha me preparado para o improviso, né? Eu tenho que dominar gatilhos, eu tenho que dominar estruturas, eu tenho que dominar certas ferramentas, porque senão eu vou chegar na hora, não adianta se atirar e não saber o que vai fazer. Exatamente, Né? Então, assim, mas essa coisa, essa união de habilidades, vamos dizer assim, é que tem fazido o nosso podcast ter o alcance que tem, porque as pessoas veem que essa relação aqui é uma relação de verdade, né? Não é aquela coisa que a gente está forçando um clima para trazer uma mensagem, que a gente espera que essa coisa amanhã tenha milhares de seguidores. Não, a gente tem feito uma coisa espontânea e verdade. E quem está assistindo a gente sabe. E tem uma relação direta com isso aqui. Ó. Muito, porque a Ronaldo, gente sabe, muito. quando fala aqui, seus esforços serão inúteis. Exatamente. A gente sabe o nível de esforço que a gente está trazendo. Como você falou, ficamos até 11h30 da noite ontem, debatendo temas de onde a gente tem que postar, que caminho tem que seguir, se mantém as postagens, se faz mais
rios. Então, uma Exatamente. série de coisas para trazer um esforço com retorno, né? E é bom a gente falar sobre isso, porque muitas das vezes as pessoas acham que a gente chega aqui, Senta e bate senta papo. e bate o papo e já foi. E não é assim, né? A gente tem buscado melhorar nossas redes sociais, voltado ao DNA Cash, que é um projeto que a gente começou realmente de coração. A gente está trazendo informações aqui e é uma coisa que, para mim e para Ronaldo também, é uma coisa muito importante, porque a gente traz informações de coração. A gente não está pensando em algo relacionado a algum outro aspecto, mas é trazer informação e quando a gente transborda, consequentemente a gente evolui também. Então a gente está evoluindo junto com vocês, é muito importante a participação e a gente está falando em números para saber quem tá aí assistindo a gente, né? Que a gente está atingindo muita gente. E Mas pode ser muito mais. pode ser muito mais. Vai ser muito mais. Vai ser você ajudando a gente. Ajuda a gente lá. Duda, Né? não adianta a gente ficar falando, que aqui no próprio livro ele fala, falar é fácil, não exige esforço. O trabalho diligente exige esforço. A gente ficou até 11h30 da noite, exigiu esforço. Eu tinha acabado uma aula, eu tinha dado uma aula, a aula foi de 8 a 9h30, foi uma aula muito bacana, concluindo as mentorias que eu estou fazendo. Você tá em processo de aulas de pós-graduação também, tá desenvolvendo suas aulas e tal. Então, aquele momento talvez fosse para Era o único momento que a gente tinha relaxar ali, e tal, né? mas a gente não. Falou, vamos se encontrar agora, bater esse papo para trazer mais diligência, né, ao nosso conteúdo, né? Exatamente. Você tem essa tarefa da empresa, Ronaldo, que tem que desenvolver assim como eu. A gente tem nossos cursos que a gente desenvolve. Como você falou aí, eu vou começar uma sequência de aulas que eu vou dar em pós-graduação. Então, provavelmente, eu vou ter quase todos os finais de semana mais na frente dando aula em pós-graduação. E às vezes é aquele horário ali de 10 horas da noite, o horário a gente já tá relaxando isso aqui, mas a gente tava pensando no DNA Cash. Limitar-se a palavras leva apenas à pobreza. Provérbios 14:23. Exatamente. Sem ação, sem atitude, não vai fazer você sair do lugar. Então, nesse capítulo, a gente falou sobre os benefícios de ser diligente, o que você não ganha sendo diligente, e ele começa a dar algumas outras pistas aqui. Primeiro, ele já falou sobre isso e tal, sobre você, os benefícios que você tem e os problemas que você terá não sendo. Só que aqui ele fala que como trazer a verdadeira diligência para todas as suas áreas. E ele diz 4 passos que as pessoas podem dar no futuro, no final desse capítulo, 4 passos que a pessoa pode dar para alcançar essa diligência. Só que ele, como é um livro muito esclarecedor, ele diz que no meio desse caminho tem uma pedra gigantesca que vai te atrapalhar pra caramba. E o nome dessa pedra é preguiça. Rapaz. Ele fala aqui que, no entretanto, existe uma grande pedra no caminho, uma pedra que iremos encontrar quase todos os dias, que é a nossa preguiça. E ele diz que todos nós, Duda, sem exceção, somos preguiçosos, que temos alguma semente de preguiça dentro da gente. Ronaldo, isso é bem interessante, porque isso é muito real. Nós somos indivíduos feitos para poupar energia. A gente não é feito para gastar energia, porque Biologicamente, biologicamente a gente é feito para poupar energia, porque quando a gente poupa energia, nosso organismo biológico entende que a gente vai ter um tempo maior de sobrevida. Quanto mais energia você gasta, você tem que repor. O corpo não sabe se você vai conseguir repor a energia. Então, por isso que a grande maioria das pessoas tem uma tendência à preguiça. Né? Pode ver, quando o indivíduo vai começar a fazer exercício, ele sente preguiça. Ele, nossa, eu vou desistir. É a preguiça ali. Por quê? Porque o corpo tá brigando com ele para ele não gastar energia. E para a pessoa ser uma pessoa diligente, ela tem que ser uma pessoa disposta. Hoje eu vi um Reels de acredito que ela seja psicóloga, achei muito interessante, porque quando eu vejo um conteúdo bacana, eu até recomendo a vocês fazerem o mesmo. Uma pessoa fez um conteúdo bacana ali na rede social que eu gostei, eu entro no perfil dela e começo a olhar mais conteúdos que ela tem, né? Porque geralmente a pessoa trouxe alguma coisa positiva, ela terá mais coisas positivas. E ela falou a respeito, Duda, do cérebro, que quando você tem uma experiência negativa, o seu cérebro fixa aquela experiência para que você evite passar por aquilo de novo. E quando você tem uma experiência muito, né, muito positiva, uma coisa de prazer, ele não dá tanta importância assim. Porque ele achou aquilo bacana, não dá tanta importância.
E dentro do que ela fala, a gente quando passa por alguns momentos de prazer, como é que a gente faz com que o cérebro fixe aquilo e que traga aquilo à tona mais vezes? A gente tem que vivenciar aquilo com mais satisfação. Então, se você teve um momento, chegou na praia e sentiu uma emoção bacana na praia. Você tem que parar ali um tempo e começar a olhar em volta, você começar a gerar para o seu cérebro que você quer mais reações daquela. Tem relação direta com essa coisa você combater a preguiça, de repente com hábitos como leitura, não sei, no próprio exercício do trabalho e tal? Isso é legal, Ronaldo. É porque a gente acaba é, sendo isso aí que você falou. As coisas parece que ruim, mas marcam a gente, né? Isso é muito o que a gente vê também. Eu penso nesse contexto, muito o que a gente vê, o que a gente ouve e os meios que a gente está inserido. Acho que é um contexto que modifica muito o nosso cérebro, essa relação. Então, a gente falou isso aqui no episódio de Ícaro, falando sobre fé. Ele falou muito de um exemplo, porque a mulher estava deprimida, estava com ansiedade, e a primeira coisa que ela assistia pela manhã era o jornal. Então, ela pegava toda aquela carga negativa de informações ruins, armazenava no cérebro dela e aquilo ali perecia para o transcorrer do dia dela. Então, aquilo ali ficava marcado. E a gente sabe que momentos de felicidade eles não são duradouros, porque a gente não sabia definir isso. O Mário Cortella fala muito sobre isso, né? A felicidade ela é perene. A gente tem momentos de felicidade e aqueles momentos ali a gente tem que armazenar de maneira mais profunda, porque a felicidade ela é perene, ela não se permanece nas 24 horas no dia. A gente vai ter momentos de felicidade. Então acho que isso é bem marcante, bem interessante o que ela falou. Muito legal. No livro também, Duda, esse livro que incrível. Pessoal, ó, Salomão, o homem mais rico que já existiu. Isso aqui é um atalho para o crescimento. É bem legal esse É, livro. ele fala aqui, Duda, que a preguiça tem 4 raízes. E aí ele fala brevemente sobre as raízes. A primeira raiz é o egoísmo. Todo homem é reto aos próprios olhos. E ele fala isso em Provérbios 21:2. Vivemos defendendo os nossos interesses. Rapaz, isso aí vai muito pro princípio da honra, viu, Ronaldo? A gente, muitas das vezes acontece muitas coisas na nossa vida pelo egoísmo, né? Coisas e Salomão coloca aí que coisas que não são diligentes, né? Quando a gente está inserido em processos que não são diligentes, a gente acaba tendo vários problemas na nossa vida. E o egoísmo é um deles. E eu acho que o egoísmo fere muito o princípio da honra, de a gente pensar muito na gente e não pensar muito no próximo. Então, às vezes, teve alguém que lhe ajudou em algum aspecto, ou em alguma parte do seu dia a dia, ou em alguma situação que você passou. E a gente, às vezes, é muito egoísta não saber reconhecer, não saber ter uma relação de honrar a pessoa. Por quê? Porque a grande maioria das pessoas são orgulhosas, né? E o egoísmo tem uma relação muito direta com o orgulho. Ele fala aqui que a pessoa egoísta deixa de ver o impacto que essa atitude trará no futuro ou na vida de outras pessoas. Como ele disse aqui que a gente tem dentro de nós algumas dessas raízes e a gente permite algumas aflorar, outras não. E a gente tem que combater para que nenhuma dessas raízes cresça, para não atrapalhar o nosso processo de evolução como diligente. O egoísmo não tem uma relação direta com o ego ali, com você começar a escalar, você começa um processo, começa a crescer e de repente você se distancia dos seus princípios, se distancia das pessoas que caminharam ao seu lado, o ego infla. Tem muito a ver com isso, né? Egoísmo Muito, deve ter essa relação direta, né? muito, Ronaldo. Você falou muitas coisas aí, ó, que tem relação com o orgulho e o princípio da honra, né? A pessoa que é egoísta, ele tem dificuldade de pedir ajuda, né? Tem dificuldade de reconhecer outra pessoa como uma pessoa de sucesso, de prosperidade também. E ele tem dificuldade de honrar as outras pessoas. Isso tem uma relação direta com orgulho e egoísmo. Presunção Presunção. é outra raiz que está presente ali dentro da preguiça. E ele fala presunção, que ele coloca aqui como arrogância. Mais sábio é o preguiçoso a seus próprios olhos do que 7 homens sensatos. Provérbio 26:16. Isso é profundo, viu? E esse aí traz uma relação de é, presunção, é uma relação muito forte. E eu acho que acontece muito no nosso dia a dia, Ronaldo. E você como vendedor,
né, que fala sobre vendas, eu acho que é um contexto que acontece muito, né? E é um gatilho que você tem que ter muito cuidado, porque a partir do momento que você se torna arrogante, você afasta as pessoas de você. Então Exatamente. você vai na contramão do propósito de evolução. Assim, por exemplo, dentro da venda, Duda, o princípio de tudo, inclusive de tudo que a gente está vendo aqui, é você construir uma relação de confiança, né, com seus clientes e resolver os problemas que eles têm, a necessidade e demandas que ele tem. E você entende as demandas que o cliente tem ouvindo ele, fazendo perguntas. A partir do momento que você começa a ser arrogante e Egoísta. egoísta, imagina eu faço uma viagem para, nunca foi, né? Vamos dizer que eu fiz uma viagem para Cancún, nunca fui a Cancún. E eu, porra, voltei de lá radiante de Cancún. Na hora que eu vou fazer um atendimento de um cliente, o propósito da venda é eu ouvir o cara, não é eu contar as minhas Minhas histórias e para suas ele. histórias. Só que de repente aquilo ali se tornou algo, meu ego inflou tanto por eu ter conquistado aquilo e de repente o cliente está em uma situação que ele não tem a possibilidade ou não terá uma possibilidade breve de fazer e eu tiro isso como uma vantagem de me apresentar como superior a ele. E para venda isso é péssimo. Você não constrói a relação, você destrói uma relação, né? Eu acho que tem uma relação direta aí com essa coisa da arrogância. Você passa uma visão de que você se mostra ser superior, você se mostra ter mais conhecimento, porque o bacana do conhecimento não é você dizer que tem, mostrar que tem, é você compartilhar. Você pode chegar até no momento e você compartilhar suas experiências e a pessoa ouvir de bom grado, mas não que aquilo seja a chave que vai iniciar uma relação. Ronaldo, isso é muito interessante, porque Salomão e na Bíblia fala que a soberba ela precede a ruína. Então você quer ser um cara egoísta, arrogante, orgulhoso, é, pode ter certeza que você não vai evoluir, seja como pessoa, ou seja profissionalmente, ou seja no seu contexto familiar, ou seja no seu contexto espiritual. Perfeito, Duda. A quarta raiz, terceira raiz, né? Porque a primeira foi o egoísmo, a segunda a presunção. A terceira raiz, que ele chama de sensatez, é um combinado de ignorância e irresponsabilidade. E ele usa essa frase aqui, e depois ele tem um contexto bastante interessante, ele faz uma correlação. Atravessei o campo do preguiçoso e o vinhedo de um homem sem juízo. Eis que estava tudo cheio de ortigas, sua superfície coberta de espinhos e seu muro de pedras em ruínas. Guarde a sabedoria e o verdadeiro bom siso. O indivíduo que tem sabedoria e ele sabe resolver os problemas do dia a dia com diligência, com certeza é um fator que vai influenciar muito isso, Ronaldo. O cara ele tem um ambiente que vejo isso aqui e ele por falta de diligência ele não cuida do próprio ambiente dele, ele deixa esse ambiente se encher de espinhos e de urtigas, ficando difícil até o tráfego ali por aquela região. As emoções deles não ajudam a ele a se relacionar com outras pessoas, a entender a necessidade de outras pessoas por ignorância e irresponsabilidade, insensatez. Isso, o ambiente que a gente está inserido, acho que influencia muito isso, Ronaldo. Eu já tive inserido em alguns ambientes que eu nunca fui, né, uma pessoa arrogante ou uma pessoa egoísta, pelo contrário, mas você está inserido em alguns ambientes levam a ser tendencioso para esse caminho. E você pode fazer com que esse caminho no transcorrer da sua vida ele se torne mais árduo, como você falou aí, né, cheio de espinhos. Isso acontece muito. Ele cita aqui que a responsabilidade é pior ainda, porque consiste em saber o que deve ser feito e decide a não fazê-lo. Eu lembrei aqui da minha avó, que me criou, que às vezes aquela sabedoria ali dela falava: meu filho, não faça isso, não vai dar certo. E você citou aqui vários casos da sua mãe, que ela citava algumas coisas interessantes, e a gente, por ser irresponsável, traçava um caminho que só trazia problema, só trazia dor. Só trazia dor, né? Por incrível que pareça, depois da nossa série que começou
do Rei Salomão aí. Minha mãe tá lendo um livro aí do Rei Salomão, é. Ela quando via esse capítulo aqui, ela falava, falei pra Duda tantas vezes, Tantas meu vezes filho, não isso, meu faça filho isso. não ouviu. E você foi irresponsável. Quem não Exatamente. foi, Quem né? não foi? Mas aqui ele fala também um pouco antes o seguinte, eu vou até citar por essa coisa de eu fui irresponsável, mas eu não tenho que continuar sendo irresponsável. E ele fala que é mais fácil agir por ignorância do que buscar aprender. Manter-se ignorante e seguir o caminho que oferece menor resistência é simples. Então, ser diligente é buscar o caminho correto, não é fazer o que é mais fácil. Exatamente. E a grande maioria das pessoas buscam o que é mais fácil. E muitas das vezes o mais fácil vai lhe levar por um lugar que você mais lá na frente vai se arrepender. Muito, Ronaldo, muito. Todas as vezes em minha vida que eu busquei o caminho mais fácil, parece que, tipo assim, levava o final desse caminho. Acho que a gente falou até sobre isso aqui, né? Muitas das vezes a gente tem dois caminhos. A gente falou até em um episódio sobre isso. E tem um caminho ali que é um caminho mais fácil, florido, água, né? Alimento. É aquele caminho que as pessoas tendem a ir. Mas aquele caminho que é cheio de obstáculos, as pessoas tendem a desviar deles. Mas quando a gente busca diligência, conhecimento e sabe se guiar por esse caminho cheio de obstáculos, esse caminho árduo vai se tornar um caminho mais tranquilo. Mas cabe a gente ser diligente, né? É. E ele finda aqui, Duda, ele falou das raízes, né? Egoísmo, presunção e insensatez. E ele diz uma coisa incrível, que quanto mais preguiça você tem, mais gera preguiça. Então, quanto mais dessas raízes você deixa crescer no seu coração, mais problema você vai ter, né? E ele cita ele cita as formigas no livro, ele faz uma correlação com as formigas, elas trabalham o ano inteiro buscando os alimentos e tal. E ele fala que no outono o preguiçoso não trabalha, porém na colheita procura e nada encontra. Rapaz, essa relação com as formigas aí é perfeita, né? As formigas trabalham em todas as épocas, as estações do ano, para passar aquela época ali do inverno é, Abastecida. abastecida e para usufruir o que ela passou, o tempo e as estações todas trabalhando. No final do livro, desse capítulo incrível, Destaca aí os quatro componentes que as pessoas não podem ser, que as pessoas, são três raízes, as três três raízes da raízes. preguiça. Não ser egoísta, não ser presunçoso, que presunção e arrogância ele faz a correlação. E o terceiro, que ele é dois em um, não ser ignorante e irresponsável, porque isso gera insensatez. Não sejam isso. Você que tá ouvindo aí a gente, recorda isso aí. É, A gente tem que colocar isso lá a gente vai colocar na descrição. na descrição. Que Não seja, não raízes da preguiça que você não pode cultivar na não sua pode vida. cultivar na sua vida. É ser egoísta, ser preguiçoso, é persuasão. Não pode ter esses contextos. E ele, Duda, como é um livro de ensinamento, o Rei Salomão, ele trouxe ensinamento, ele passa agora os passos que você precisa praticar para conseguir fazer tudo isso que ele te recomenda como ser diligente. E o primeiro passo é que você acorde para a sua realidade. Até quando dormirás, ó preguiçoso? Pegou pesado. Quando te levantarás do sono? A pobreza te atacará como um bandido e a necessidade como um homem armado. Hoje, você falou tanto de frases atuais que estão muito presentes no dia a dia. Você não acha que a grande parte dos problemas que a gente vê sendo disseminado aqui não tem muita relação com isso? As pessoas elas recebem informações de que é mais fácil ela dormir e reclamar e ela esperar que um processo, que a sorte aconteça, ou que alguém ajude, e ela não se levanta desse sono, ela não sai da realidade, ela não se movimenta para sair da realidade dela. Isso tem uma relação muito direta, né, Ronaldo, com a preguiça, né? A preguiça é um contexto muito importante dentro desse aspecto aí. E, e eu tento não repetir, mas é muito atual isso. Eu ontem eu citei na aula o Rick Chester. Eu acredito que quem está ouvindo a gente conhece. Quem não conhece o Rick Chester, procura saber um pouquinho do cara.
Ele saiu de um ambiente hostil, saiu da favela, começou vendendo água mineral em semáforos nas praias do Rio de Janeiro e tal, e hoje é um cara que dá palestra sobre como ele transformou a vida dele no mundo todo, foi em faculdades internacionais, e é um cara que prosperou financeiramente e como pessoa também. Se ele tivesse parado naquele ambiente que ele vivia ali, como todos os outros esperaram, ele não teria conseguido hoje. É, vá, conclua. Por que as pessoas não divulgam mais essas histórias? Ronaldo, eu acho muito interessante isso, porque, um exemplo, a gente tem, lógico, se a gente for comparar duas pessoas, uma pessoa que vive num nível socioeconômico da pobreza, ela vai ter ali um ambiente, e aquele ambiente ali pode não favorecer ela de maneira direta, mas dependendo da determinação, dependendo da capacidade do indivíduo, aquele ambiente ali pode ser um ambiente que não vá determinar o futuro dela, mas por outro lado a gente tem ambientes que as pessoas têm um poder sociocultural maior, e aí essas pessoas acabam tendo um sucesso maior por influência do ambiente, mas o ambiente não vai determinar de maneira geral o seu futuro. O que você almeja, o que você o que você persiste como objetivo, como sonho, é o que vai determinar o que você vai ser lá no futuro. E o Rick fala muito bem sobre isso. Eu citei aqui, Duda, um caso de uma pessoa que viveu em um ambiente não favorável, nasceu em um ambiente não favorável, numa favela e tal, mas a gente tem situações de pessoas preguiçosas em todas as Em situações todas as econômicas, situações todas as classes econômicas, econômicas, né? Às exatamente. vezes dentro da mesma casa, dois irmãos, e esses dias um dos meus alunos, eu conversando com ele, ele contando como o pai dele prosperou e o que o tio, aliás não, o que o pai dele conseguiu e o que o tio conseguiu, 3 vezes mais, estando começando a inserir dentro dos mesmos ambientes, né? Eu li no LinkedIn essa semana, não vi nenhuma postagem, inclusive, até injustamente eu falo, não vi nenhuma postagem, porque a postagem do LinkedIn era um repost da revista Exame, era uma matéria da Exame, mas assim, não tomou uma dimensão nacional isso. O primeiro homem negro brasileiro se formou em Harvard agora. Foi um fato, assim, o primeiro, é um fato único, né? E ele De conta destaque, né? de destaque, e ele conta nessa situação os processos, como ele enxergou essa possibilidade. Ele saiu de um ambiente humilde, escola pública, e ele visualizou a possibilidade dele trilhar uma vida nova. Ele descobriu que era necessário, ele aprendeu inglês. E a coisa, ele se aplicou, ele se dedicou, ele foi tão diligente que ele se inscreveu em várias faculdades. E quando ele recebeu a carta de Harvard, ele até achou que era um trote inicial. Ele falou: poxa, é um trote, como é que eu recebi essa carta de Harvard agora, 15 dias depois? Só que depois começaram a chegar cartas de outras universidades dos Estados Unidos também. Então, assim, ele foi aprovado em vários. Então, assim, era dentro de um totalmente, como ele fala, propício a concluir o segundo grau e procurar um emprego para dar o sustento da família. E aí ele, em conversa com a família falou: não, é seu sonho, vai em busca dele. E ele foi e conseguiu. Então, se a gente contasse mais histórias dessa, como a gente tem feito aqui no DNA, trazendo casos de pessoas de sucesso, histórias de fé e tal, se isso fosse mais amplamente divulgado, a gente não teria uma sociedade melhor no contexto geral? Muito melhor, Ronaldo. Com toda certeza, muito melhor. Mas geralmente as notícias boas elas não dão muita audiência, né? Geralmente quando a gente vai observar, a grande maioria de notícias ruins são as notícias que têm mais audiência. Eu não sei qual é essa relação, mas se você for ligar a TV, eu tenho muito tempo que não assisto TV, mas se você for ligar a TV, a grande maioria das notícias, novelas, ou tem alguma trama, ou tem algum assassinato, ou tem alguma traição, sempre um contexto impregnado pro ruim, né, pro mal. E parece que isso dá mais audiência, e aí a mídia bate mais nisso. Mas é muito interessante isso, porque provavelmente, às vezes as pessoas estão inseridas no mesmo ambiente, mas, um exemplo, um amigo, uma mãe, ou um pai, ou um tio, teve alguma influência sobre isso nele, pode ter certeza. Às vezes o mesmo ambiente, mas um contato com uma pessoa, você fala muito bem sobre isso, sobre relação entre pessoas, pode ter sido gatilho para ele almejar e para ele ir em busca desse título aí,
do que ele almejava, né? Quando ele fala acorda para sua realidade, ele desperta algumas coisas aqui. Primeiro, o tempo não para. A cada dia desperdiçado não volta mais atrás, né? É uma coisa interessante. E outra que ele fala que quando você acorda para sua realidade, as suas oportunidades multiplicam. Você começa a ver possibilidades que você não veria ali na sua zona de conforto. Parece que o crescimento só vem a partir de uma dor, né? Muitas das vezes a gente saiu da zona de conforto por ter passado por alguma dor. E às vezes alguma dor e a conexão com pessoas ali pode ter lhe alavancado para você melhorar algum contexto na sua vida. Só que isso de maneira geral, as pessoas precisam parar de ser preguiçosa, né? Que eu acho que o Salomão aborda muito isso sobre preguiça, 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 né? É um contexto muito importante. O segundo passo que ele dá aqui, Duda, é defina suas visões. E ele cita o provérbio 28:19, que a falta de visão leva as pessoas à ruína. Perdemos nossa direção quando a gente não tem visão, a gente perde a direção, a gente perde a motivação, perde a alegria, perde a paixão, perde energia, criatividade, dedicação. Falta de conhecimento, né? O que faz a gente ter uma visão maior é buscar ampliar nosso conhecimento. Quanto a gente não já evoluiu desde o primeiro episódio para esse episódio daqui hoje, né? Por quê? Porque a gente tem buscado conhecimento, tem buscado conexões com pessoas que com certeza essas pessoas transbordaram um pouco sobre a gente aqui e a gente transbordou na vida das pessoas que estão assistindo, ouvindo a gente. Então eu acho que o conhecimento é um contexto que modifica muito isso aí. Ter visão tem uma relação também direta com metas, com objetivo, né? Você visualiza aquilo onde você quer chegar e isso lhe ajuda a trilhar o caminho para você alcançar os seus objetivos. Tem até uma frase do Albert Einstein, né? Que primeiro você mentaliza e depois as coisas acontecem. É muito real isso, é impressionante. Primeiro acontece nos seus pensamentos e depois aquilo que aconteceu nos seus pensamentos, você planejando, se organizando, aquilo ali vai acontecer na sua vida real. Perfeito. Crie parcerias eficientes. Isso aí Ele sempre fala de parcerias eficientes. Na falta de conselhos, os planos fracassam, mas se realizam quando há muitos conselheiros. Provérbios 15:22. Fazer boas conexões, né, Ronaldo? Network é um contexto muito importante. A gente fala muito sobre isso aqui também, né? E você fala muito bem sobre isso, sobre network. E você acha que é um cara que é o melhor para falar sobre network. Ô Duda, a gente existe um projeto dentro do DNA da gente expandir essa transmissão de conteúdo, né? Vou contar uma coisa aqui. O que acontece por trás dos bastidores. E por trás dos bastidores. E a gente pretendia trazer um nome para fazer uma palestra aqui. E eu estava assim super motivado a fazer, corri atrás, tomei a iniciativa de correr atrás, conversar com esse cara, falar com ele, fazer negociação de cachê, ir atrás de hotel e já começar a futucar. E você não sentiu muita segurança nisso. Você falou, Ronaldo, vamos com calma, talvez não seja o primeiro passo, a gente já não pode errar no primeiro e tal, e toda essa coisa. Tem uma relação direta aqui com isso. Como eu sou um cara de muita iniciativa e você é um cara de mais planejamento, mais controle, essa coisa de ouvir conselho para evitar o plano fracassar tem uma coisa direta com essa de criar parcerias, né? Isso é muito importante, né, Ronaldo? Porque, e citando esse exemplo que você deu, eu acho que o planejamento é o fundamental para as coisas darem certo. Por que eu acho isso? Porque eu sou professor e o professor tem que planejar tudo ali certinho. Você tá agora com sua mentoria e você vê que cansativo, meu Deus. que o planejamento é algo muito importante para o transcorrer da aula. E quando a gente é professor de faculdade, professor de uma pós-graduação, você recebe ali no início do semestre, né, aquele plano da disciplina. E você tem que planejar, não é uma aula, você tem que planejar o semestre todo da disciplina. Então, o conteúdo que você vai dar em determinado dia, a atividade que você vai fazer. Então, eu acho que eu trago muito isso da minha experiência como professor. Eu não era assim, né? Eu me tornei assim pelo ambiente que eu fui inserido, o ambiente acadêmico e o planejamento que você tem que planejar o semestre todo até o último dia de aplicação da prova ali no semestre. Assim como a pós-graduação né?
A gente tem imersão de pós-graduação de 2 dias, aulas de manhã, aulas à tarde. Muitas das vezes a aula da tarde passa para a noite, porque abre ali um contexto de perguntas e você tem que planejar o que você vai aplicar ali naquele dia. Então, eu acho que o planejamento é um contexto muito importante. A relação, o ambiente que você está inserido influencia muito isso. Mas a gente vive realidades. Você tem o seu negócio, o que você empreende, você tem as consultorias que você dá, você tem as aulas que você dá. Eu tenho o RN Gestão, que eu faço gestão de grandes marcas, eu comecei esse processo de consultoria e tal. E paralelo estamos fazendo o DNA. Então, existem Muitos projetos. outros negócios envolvidos. Mas para a pessoa que está começando um primeiro projeto e ela tem uma ideia e ela acha que essa ideia é incrível e que ela vai dar certo e tal, e ela pede conselho e a pessoa fala, não faça isso, tenha paciência e tal, como ela acalmar o coração, vou falar assim, como acalmar o coração e não entender que aquela pessoa que tá, de repente está dando um conselho para o bem, ela pode imaginar que não, essa pessoa está falando que não quer meu sucesso. Como administrar isso, cara? A pessoa controlar isso com sabedoria. Isso é difícil, viu, Ronaldo? Até porque se o conselho fosse bom, a gente não dava, a gente vendia. Então, por isso que é muito importante a gente saber quais são as pessoas que a gente está se conectando. Eu acho que é muito importante isso. Então, o primeiro passo é saber com quem você fala sobre o seu Com projeto. quem você se conecta, exatamente. Imagine eu sair falando dos projetos que a gente tem, a DNA e outros projetos, com qualquer pessoa. Eu acho que é muito importante a gente saber com quem a gente dividiu nossos projetos. É a primeira coisa. Então não é com qualquer pessoa que a gente pode se conectar. Eu falo muito sobre você, eu tenho uma fala que eu digo que o sucesso deixa rastro, né? As pessoas bem-sucedidas, se você olhar, elas trilharam um caminho e você consegue identificar, não que o seu caminho vai ser igual, mas você consegue identificar caminhos. Tá buscando o conselho de pessoas que alcançaram o sucesso, pode ser uma Pode ser chave? uma delas. E eu acho que o primeiro de tudo é você buscar conhecimento. Em toda questão que eu melhorei na minha vida de maneira geral, Ronaldo, foi quando eu busquei conhecimento. E aí a busca do conhecimento faz você evoluir, né? E a conexão com pessoas vai ser um nível melhor. O quarto passo de todo esse processo, que fim desse capítulo, para você conseguir trazer diligência para sua vida, é justamente esse: é perseguir a sabedoria, fazer dela o alicerce da sua vida. E o provérbio que ele cita é o provérbio 16, que ele diz que melhor que ouro é adquirir sabedoria, e adquirir discernimento é melhor do que a prata. Esse conhecimento é a chave para iniciar, eu acho que todo e qualquer sonho ou todo e qualquer objetivo, né? É o conhecimento que eu acho que vai fazer você abrir portas, até porque quando você busca conhecimento, você vai se tornar uma pessoa menos preguiçosa, né? A preguiça, como você falou, está impregnada em todos nós e a gente tem que lutar com ela diariamente, que é aquela pedra ali no sapato de dia a dia. E, e isso vai fazer você se conectar com melhores pessoas. Você é prova, você é um cara que procura muito conhecimento, tem me ensinado muito. Já comecei a adquirir o hábito de ler, que eu não tinha, tô começando a ler com mais frequência. Ontem mesmo nós acabamos a reunião 11h30 da noite, né? 11h30. E eu não tinha não tinha lido nada. Eu falei, não, eu tenho como compromisso hoje de ler pelo menos meia hora. Legal. E o engraçado é que você começa a ler e o seu corpo quer lhe tirar daquela função. O sono chega do nada, você não estava no sono, o sono começa a chegar. E aí você tem que procurar um ambiente que não seja tão confortável. Eu como tenho dificuldade de fixar, às vezes, as coisas que eu leio, Duda, eu leio, depois eu tenho que falar. Legal. Tudo que eu tô lendo aqui, eu falo em voz alta Isso e faz tal. você memorizar mais. Me ajuda a É, entender melhor sobre aquele contexto ali. E eu estou praticando muito isso, estou buscando muita sabedoria. E é incrível como as coisas vão aparecendo. Quarta, terça-feira, eu fui convidado para uma entrevista numa livraria, falar sobre vendas, e no dia anterior eu ouvi duas palavras que eu nunca tinha ouvido na minha vida, né? E aí eu falei, caramba, velho, eu tenho que entender sobre isso aqui. E aí eu passei a terça de manhã inteira. buscando E o sobre aquilo. engraçado é que aquilo se encaixou dentro do que eu tinha, do contexto do que a gente estava conversando. Se encaixava.
E quando acabou aquele papo ali, tinha pessoas na livraria entraram para assistir, né, a entrevista, e um cara veio para mim e falou: rapaz, você me disse coisas aí que eu não conhecia. Eu falei: pô, só que como eu não sou um cara técnico, eu sou um cara mais comercial, até quando sai uma palavra dessa, eu trago a correlação, o que significa aquilo, para não criar essa coisa desse conteúdo inatingível, né? Que eu vejo muito na internet, as pessoas trazem frases e palavras e falam: rapaz, o que é isso? Você nem imagina o que é. Então eu acho que essa perseguição pela sabedoria está me ajudando bastante. Eu sou uma prova viva de que isso aqui é uma chave gigantesca para você ter autoridade no que você faz, né? E para nessa coisa de transmitir mais conhecimento também. Ronaldo, eu acho que eu tive um marco muito importante em minha vida que foi através de um professor, né? Eu conheci ele no terceiro semestre da minha primeira graduação e ele foi um marco ali que me fez mudar como pessoa. E ele me fez mudar como pessoa através de leitura e conhecimento. Aí a partir dali eu me tornei outra pessoa, mas por influência dele, né? A minha correlação com ele é, foi absurda e a gente ia para congresso junto, ele me levava, eu acabei fazendo mestrado onde ele fez, em Brasília, então teve essa relação entre pessoas, né? Então que me marcou muito. E eu sempre em minhas redes sociais, eu sempre postava pela manhã um livro, né? Um livro. Postava um livro, uma capa de um livro. Eu tava lendo um livro, eu postava a capa, eu postava alguma coisa. E as pessoas começaram a me mandar mensagem. Ah, dá dica de livro. Esse livro é bom. E aí, a partir, acho que tem umas 2, 3 semanas, eu comecei o Clube do Livro toda terça-feira, às 6 horas da manhã. A gente faz uma live de 20 minutos no máximo, falando de um capítulo de um livro. Sexta-feira. Toda terça-feira. Terça-feira. Toda terça-feira da semana a gente tem a live lá falando sobre o livro. E o livro é justamente para estimular as pessoas à leitura. Né? A gente está falando agora do livro das 16 leis do sucesso. E tem vários aspectos que a gente citou aqui na Bíblia que fala dentro do livro. O Duda, no perfil do DNA Cast tem o seu Instagram e tem meu Instagram. Tem o nosso Instagram lá. Então, se quem quiser participar toda terça com o Duda aí do Clube do Livro, tem o Instagram do Duda aí no DNA Cast, já te segue e lá, tem suas lives também, né? Todo dia, meio-dia. É o projeto essa aí. semana eu não consegui fazer minhas lives, estou em débito aí com minha audiência, mas eu vou retomar na segunda-feira de novo. Legal. A semana fechando esse capítulo aí. Muito corrida. Ele fala aqui que é divertido procurar tesouros enterrados, né? Buscar sabedoria. É divertido como procurar tesouros enterrados. E encontrá-los é maravilhosamente recompensador. Na prática, meu filho Ramon estava conversando comigo quando a gente saiu dessa entrevista lá na terça-feira da livraria, e ele viu alguns títulos de livros ali que chamaram muita atenção dele. Falou: meu pai, e ele é um cara muito disciplinado, inteligente pra caramba, muito estudioso e tal. Ele chegou pra mim e falou: pai, pra mim ler sempre foi uma coisa muito chata. Era chato porque, e eu entendi agora, era porque eu não achava as coisas que eu tinha interesse em ver, né? Então, eu acho que é um exercício para se começar a leitura, é buscar coisas que te despertam a curiosidade. Exatamente. Né? Você começar a despertar a curiosidade. Eu, inclusive, vi o Thiago Brunet falando em um podcast dele algum tempo atrás, que não necessariamente você precisa pegar um livro e ler o livro inteiro. De repente você olha aqui o sumário, vê quais são os capítulos que mais chamam a atenção, você lê esse capítulo e, poxa, já é um exercício, já é conhecimento que você adquiriu. Né? Ronaldo, você falou uma coisa muito importante, a busca do tesouro ali, né? No final ali do capítulo. Isso. Você falou de 2 tesouros aí que você estava lendo e encontrou dois contextos, 2 palavras bem interessantes que você não tinha visto e deu para correlacionar com o que você apresentou lá na livraria. Então, a busca do tesouro. Muitas das vezes, o que é que eu faço para começar a leitura de um livro? Eu busco muito pelo sumário do livro. E a partir do sumário que o Thiago Brunet falou aí, eu vou ler o primeiro capítulo do livro, não é o primeiro na sequência. Eu vou ler o capítulo que eu mais me identifico. Bacana. Então, exemplo, esse livro, As 16 Leis do Sucesso. Por incrível que pareça, o primeiro capítulo do livro é um capítulo que eu queria muito ler, que é o que é propósito. Muita da gente sabe no que é um propósito. E eu comprei o livro só para ler esse capítulo e me despertou em fazer o Clube do Livro. Então, Bacana. Quando buscar o livro, tentem ver o sumário do livro e tentem começar a leitura do livro por algum capítulo que você se identifica.
Porque a leitura, quanto mais a gente se identifica com ela, cabe a você buscar mais. Perfeito. Duda, falando em livros, a gente tem um post que é retroativo, foi quando a gente fez o primeiro capítulo do livro, que eu fiz um desafio que se a gente tivesse 50 comentários naquele post, eu ia sortear um livro. O post não chegou ainda a Mas 50 ainda tá comentários, valendo. mas está valendo a ação. Então, eu acho bacana até a gente colocar esse post lá em cima A gente coloca como novamente favorito como lá, né? fixado. Fixado. É, E vocês que estão ouvindo o nosso podcast hoje, corre, coloca o comentário. Tem uns comentários muito interessantes lá. Mas a métrica era 50 comentários sortear um livro. Então isso. corre e ajuda E lá tem o desafio a também fazer dos sorteio. provérbios, né? A pessoa lê, tem um pessoal marcando a gente também, que todo dia lê um capítulo, um versículo de provérbios e marcar a gente lá, o DNA Cash. Pô, faz isso aí. A galera já tá fazendo isso, né? É. Tem mais de 20 dias aí. O Provérbios, o capítulo de Provérbios, ele tem 31 versículos, então dá pra você ler um por dia, Por dia. que vai fechar um mês aí, você enriquecendo a sua leitura e trazendo um conhecimento muito amplo e vasto. Então é isso aí, Duda. Concluímos o segundo capítulo, foi em 2 partes, mas como o propósito é passar sabedoria, não é falar rápido, né? Isso. Eu acho que a gente esmiuçou esse capítulo aqui, trouxe muita riqueza de conteúdo, né? A galera que tava cobrando a gente vai voltar a falar do livro, tá? E a gente vai vir pro terceiro capítulo do livro. Então aguarde aí, a gente vai trazer vários convidados. Segue a gente, ativa o sininho, tá? Muito importante. Pessoal, muito obrigado aí pelo tempo. Uma segunda-feira incrível, uma semana incrível. Que Deus ilumine demais os seus dias, tá? Obrigado aí pela presença. E como o Duda falou, segue a gente no canal, comenta e compartilha com o máximo de pessoas que você puder. Um abração.